Porque Deus enviou ursos para matar 42 jovens que zombaram de Eliseu chamando ele de careca. Este evento, registrado no livro de 2 Reis, capítulo 2, levanta muitas questões e merece uma análise cuidadosa. E no final do vídeo vamos falar de outras histórias bíblicas que mencionam profetas que também foram desafiados e qual foi a resposta de Deus, além de explicarmos sobre as interpretações dessa história em diferentes prismas cristãos. Eliseu foi um dos grandes profetas de Israel, sucessor de Elias. Ele realizou muitos milagres e foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Sua missão era guiar o povo de Israel de volta à aliança com Deus e mostrar o poder divino através de suas ações. Eliseu foi chamado por Deus para continuar o trabalho de Elias, trazendo mensagens de arrependimento e esperança para o povo. Alguns dos milagres que Eliseu realizou em nome de Deus estão registrados na Bíblia, como purificar águas envenenadas, multiplicar o azeite de uma viúva e curar Naamã, o comandante sírio, de lepra. Sua vida e ministério são testemunhos da fidelidade de Deus ao seu povo. O episódio dos ursos ocorre logo após Eliseu assumir o manto de profeta de Elias. Enquanto ele viajava para Betel, um grupo de jovens começou a zombar dele, gritando sobe calvo, sobe calvo. Em resposta, Eliseu invocou uma maldição em nome do Senhor, e 2 ursas saíram do bosque e mataram 42 dos jovens. A pergunta que muitos se fazem é: por que Deus permitiria uma resposta tão severa a uma simples zombaria? Parece uma reação desproporcional, e isso nos leva a questionar a natureza dessa história e seu significado. Para entender melhor, precisamos considerar o contexto cultural e religioso. Naquela época, os profetas eram vistos como representantes diretos de Deus na terra. Zombar de um profeta era, em essência, zombar de Deus. Este ato de desrespeito era, portanto, muito grave. O incidente sublinha a importância do respeito e reverência pelas figuras divinas e os mensageiros de Deus. Na sociedade atual, é fácil subestimar o impacto do desrespeito, mas na época bíblica, isso tinha consequências sérias e imediatas. Esse evento também nos desafia a refletir sobre a justiça divina. Muitas vezes, as ações de Deus no Antigo Testamento parecem severas, mas é essencial lembrar que elas serviam para manter a ordem e o respeito pela santidade. Eliseu, como profeta, tinha o dever de manter a honra de Deus. Sua invocação da maldição pode ser vista como um ato de defesa do respeito e da reverência que eram devidos a Deus e a seus mensageiros. As consequências do desrespeito no contexto bíblico são um lembrete das realidades espirituais da época. Deus usava situações severas para ensinar lições importantes para o povo que se desviava da verdade e da justiça. Na época da história de Eliseu, Israel vivia um período de grande turbulência política e religiosa. O reino estava dividido em 2: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A idolatria estava profundamente enraizada, com muitos israelitas adorando deuses pagãos como Baal, influenciados pela rainha Jezabel e o rei Acabe. O profeta Elias, predecessor de Eliseu, já havia combatido esses cultos, mas a nação ainda estava longe de ser fiel ao Deus de Israel. Eliseu, como sucessor de Elias, carregava a missão de continuar a lutar contra essa apostasia e chamar o povo de volta à verdadeira adoração. Eliseu estava em uma jornada espiritual e profética significativa quando subia de Jericó para Betel. Jericó era uma cidade antiga e significativa na história de Israel, onde Eliseu havia realizado milagres, mostrando o poder de Deus. Após a partida do profeta Elias, Eliseu ficou com o seu manto e recebeu de Deus a missão de dar continuidade à sua obra espiritual. Eliseu então tocou as águas do rio Jordão, que se abriram para que ele atravessasse em terra, em um lindo milagre que foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó. Em seguida, já em Jericó as pessoas contaram para Eliseu que não tinham água boa para beber. Então Eliseu pediu para colocarem sal em uma tigelinha nova e levarem para ele. Eliseu foi então até a nascente, jogou o sal sobre a água e disse: assim diz o Senhor, faço essa água ficar boa, ela não causará mais morte e nem esterilidade. E assim aconteceu. De lá, ele seguia para Betel, uma cidade que, ironicamente, era um centro de adoração a ídolos. O nome Betel, que significa casa de Deus, havia se tornado um símbolo da decadência espiritual de Israel. Eliseu estava indo a Betel para confrontar essa idolatria e restaurar a verdadeira adoração ao Deus de Israel.
No caminho para Betel, Eliseu foi abordado por um grupo de jovens que começaram a zombar dele, chamando-o de careca. Esse termo, mais do que uma ofensa pessoal, era uma tentativa de descreditar Eliseu como profeta e servo de Deus. Na cultura da época, ser careca podia simbolizar desonra e vergonha. Esses jovens não estavam apenas insultando Eliseu, mas também desrespeitando a autoridade divina que ele representava ao substituir o profeta Elias. Esses jovens simbolizaram a falta de temor a Deus que prevalecia em Israel. Satanás, sempre buscando formas de desacreditar e enfraquecer a obra de Deus, se beneficiaria do questionamento da autoridade de Eliseu, influenciando esses jovens a atacar a Eliseu. Ao incitar a zombaria, ele estava tentando desmoralizar o profeta e, por extensão, a mensagem de Deus. Esse ataque não era apenas contra Eliseu como indivíduo, mas contra a autoridade divina que ele carregava. Satanás usa várias estratégias para desviar o povo dos propósitos de Deus, e usar jovens para atacar um profeta era uma maneira de semear dúvida e desrespeito entre o povo. A reação de Eliseu à zombaria dos jovens foi imediata e severa. Ele invocou uma maldição em nome de Deus. Isso não foi um ato de vingança pessoal, mas uma resposta divina à blasfêmia e desrespeito. Como profeta, Eliseu agia como porta-voz de Deus, e a sua maldição foi um ato de justiça divina, demonstrando que Deus não toleraria a blasfêmia e o desrespeito a Deus, a sua obra e aos seus servos. Logo após Eliseu invocar a maldição, 2 ursos saíram da floresta e atacaram os jovens, matando 42 deles. Esse evento chocante serviu como um aviso claro e contundente ao povo de Israel sobre as consequências de desrespeitar a Deus e seus profetas. Os ursos, símbolos de força, foram instrumentos de justiça divina, demonstrando o poder e a autoridade de Deus diante dos laços de Satanás. A maldição de Eliseu e o subsequente ataque dos ursos servem para lembrar que Deus é santo e que o desrespeito a ele e aos seus representantes não fica impune. Este evento foi um sinal para toda a nação de Israel de que a apostasia e a irreverência seriam severamente punidas. Deus estava reafirmando sua autoridade e a importância de honrá-lo acima de todos os outros deuses e ídolos. Os profetas, como Eliseu, eram fundamentais na comunicação da vontade de Deus ao povo de Israel. Eles transmitiam mensagens de esperança e consolo, mas também de julgamento e correção. A reação de Eliseu e o subsequente julgamento divino mostraram ao povo a seriedade com que Deus tratava o papel dos seus profetas. A zombaria dos jovens foi vista como um ataque direto à mensagem e à autoridade de Deus. Para Israel, este evento serviu como uma lição crucial sobre o respeito à santidade de Deus e àqueles que ele escolheu para liderar e guiar espiritualmente a nação. Foi um lembrete de que as ações têm consequências e que o desrespeito e a idolatria não seriam impunes. Deus, ao enviar profetas como Elias e Eliseu para falar a sua palavra, estava chamando seu povo ao arrependimento e à fidelidade, e reforçando a necessidade de se afastar da idolatria e retornar à verdadeira adoração. O desafio à autoridade dos profetas foi uma prática de Satanás em várias histórias da Bíblia como forma de tentar minar os planos de Deus, que nunca se omitiu em demonstrar a sua autoridade e justiça. Uma das primeiras e mais notáveis ocasiões em que vemos essa autoridade desafiada é com Moisés. No livro de Números, capítulos 12 e 16, encontramos 2 histórias distintas: a rebelião de Miriam e Arão e a rebelião de Corá. Miriam e Arão questionaram a liderança de Moisés, e como consequência, Miriam foi atingida com lepra, mostrando que Deus não toleraria tal desafio à autoridade de seu profeta. Na rebelião de Corá, um grupo liderado por Corá se levantou contra Moisés e Arão, e Deus interveio de maneira drástica, fazendo a terra abrir e engolir os rebeldes, reafirmando a autoridade de Moisés como líder escolhido por Deus. Jeremias, outro grande profeta, enfrentou desafios à sua autoridade de várias formas. Em Jeremias 28, encontramos o confronto entre Jeremias e Ananias, um falso profeta que contradizia as mensagens de Jeremias. Ananias profetizou que o jugo da Babilônia seria quebrado em 2 anos, enquanto Jeremias havia anunciado um cativeiro de 70 anos. Deus confirmou a mensagem de Jeremias, e Ananias morreu naquele mesmo ano como prova de sua falsidade. Esta história sublinha a importância de discernir a verdadeira mensagem de Deus e a autoridade que os verdadeiros profetas detinham para comunicar essa mensagem.
A autoridade dos profetas também é evidenciada na interação entre Isaías e o rei Ezequias. Em 2 Reis 19 e Isaías 37, quando Jerusalém estava ameaçada pelo rei assírio Senaqueribe, Ezequias buscou a ajuda de Isaías. O profeta transmitiu a mensagem de Deus, assegurando que Jerusalém seria protegida. A promessa de Isaías foi cumprida quando o anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios, salvando a cidade. Este evento reforça a confiança que o rei Ezequias depositava no profeta e a autoridade divina que Isaías possuía para trazer uma mensagem de salvação em tempos de crise. O próprio profeta Elias, antecessor de Eliseu, foi desafiado por um rei que mandou 50 soldados para prendê-lo em um monte, mas Elias disse: "Se eu sou homem de Deus, que o fogo caia sobre vocês." E assim foi, o fogo caiu do céu e consumiu aos 50 soldados e seu comandante. Mesmo diante de todas essas conhecidas histórias da justiça de Deus, um dos maiores desafios éticos que a história de Eliseu e os ursos apresenta para os leitores modernos é a severidade da punição. A ideia de que Deus enviaria ursos para matar 42 jovens por zombarem de um profeta pode parecer extrema e injusta. Muitos se perguntam como um Deus amoroso e justo poderia sancionar tal violência. Este dilema ético leva à reflexão sobre a natureza do julgamento divino e a diferença entre a justiça humana e a divina. Outro desafio ético é a questão da responsabilidade coletiva. Os jovens que zombaram de Eliseu agiram em grupo, mas a punição coletiva levanta questões sobre a justiça de punir todos pelos atos de alguns. Essa história provoca discussões sobre a moralidade da responsabilidade coletiva versus a responsabilidade individual, algo que ressoa profundamente nas sociedades modernas que valorizam a justiça e a individualidade. No judaísmo tradicional, esta história é muitas vezes vista como um exemplo do poder e autoridade dos profetas e da seriedade com que Deus trata o desrespeito aos seus mensageiros. A zombaria contra Eliseu não era apenas uma ofensa pessoal, mas um ato de blasfêmia contra Deus. Assim, a severidade da punição é entendida como uma defesa da honra divina e da ordem moral que os profetas representavam. Na interpretação cristã tradicional, a história também é vista através da lente da autoridade divina. Muitos cristãos entendem este evento como uma demonstração da santidade de Deus e da seriedade do pecado de desrespeitar seus servos. É um lembrete de que Deus é justo e santo e que seu julgamento, embora incompreensível para a mente humana, é perfeito. Interpretações modernas tendem a abordar a história de maneira mais simbólica ou alegórica. Alguns estudiosos veem os ursos como uma metáfora para as consequências naturais do pecado e do desrespeito. Outros sugerem que a história reflete uma forma de ensinar respeito e reverência pela autoridade divina em uma cultura antiga onde tais narrativas eram comuns para enfatizar lições morais. A história pode ser aplicada nos nossos tempos ao refletirmos sobre a importância do respeito à autoridade divina. Em um mundo onde o desrespeito e a falta de temor a Deus estão crescendo com demonstrações públicas e artísticas de blasfêmia, essa história serve como um lembrete da importância de tratar a autoridade de Deus com respeito, reconhecendo o papel dela na orientação moral e espiritual. Outra aplicação contemporânea é a compreensão das consequências das ações. A narrativa de Eliseu e os ursos enfatiza que ações têm consequências, às vezes severas. Isso pode ser uma lição valiosa para uma geração que, frequentemente, subestima o impacto de suas palavras e ações. Ensinar sobre responsabilidade pessoal e o peso das palavras é um aspecto importante dessa história. A história também provoca reflexão sobre a justiça divina versus a justiça humana. Em um mundo onde a justiça nem sempre é percebida como equitativa, essa história desafia os leitores a considerar que a justiça de Deus é diferente e, muitas vezes, além da compreensão humana. Ela convida os cristãos a confiar na soberania e na sabedoria divina, mesmo quando os julgamentos de Deus parecem incompreensíveis para nós. E você, consegue confiar na justiça divina mesmo quando parece difícil de compreender no primeiro momento? Se consegue, deixa um amém pra gente nos comentários. Mas se quando você se depara com situações difíceis de entender, parece difícil manter a fé, conta pra gente nos comentários também, e não se culpe, isso é normal, o apóstolo Tomé também precisou ver para crer. Se você também ficou impactado pela importância dos profetas ao representar a Deus na terra, e assim como nós também entendeu a importância do respeito e do temor a Deus, que é o Deus do amor mas também é o Deus da justiça,
pedimos o seu suporte ao se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também possam aprender com essa importante lição. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.